capítulo 9. Mateus, capítulo 9. A palavra é uma palavra, como eu disse, é uma palavra prolixa. Ela será bastante sucinta, porém, ela atingirá os objetivos nesta noite daquilo que Deus colocou no meu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, e o versículo 9. Um versículo só, que trata da vocação de Mateus, do chamado do evangelista Mateus, tá? Mateus, capítulo 9, versículo 9. Eu vou ler o texto, nós vamos fazer uma oração, e depois já estaremos então estudando a palavra. Diz assim o texto, irmãos, Mateus capítulo 9, e também o versículo de número 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na coletoria, ou na alfândega, um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Amém? Feche os teus olhos onde você está. Se você quiser, curve a sua cabeça. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, já podemos sentir aqui a Tua presença através dos cânticos. Senhor, tivemos a oportunidade de fazermos aqui intercessões, orações em favor de vidas que estão precisando, e eu sei que o Senhor já entrou com providência. E agora, Senhor, chegou o momento de nós ouvirmos a Tua palavra. Então fala conosco, Senhor, com os que estão aqui dentro da igreja, com aqueles que estão nos ouvindo em casa, em qualquer lugar desse Brasil. Fala, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos então para a palavra. O texto que eu escolhi nesta noite para repartir aqui com os irmãos é um texto que aconteceu, ou uma história que aconteceu após o retorno de Jesus lá da terra dos Gadarenos. Domingo, na escola dominical, nós estudamos sobre o poder que Jesus tem sobre os demônios e sobre a natureza, e nós fizemos referências na escola bíblica dominical acerca da história lá em Gadária, né, dos Gadarenos, daquele homem que foi liberto e do Senhor acalmando a tempestade. Então entenda que Jesus, quando foi para lá, ele deixou a Galileia, atravessou o mar, né, o mar da Galileia, chegou em Gadária, fez a obra. Quando Jesus volta de lá, ele encontra de imediato, você vai ver isso no começo do capítulo 9 de Mateus, ele encontra um paralítico, o qual ele cura esse paralítico, e no próprio capítulo 9, versículo 1 de Mateus, diz que após Jesus fazer esse milagre, ele então chega à sua cidade. Qual era a cidade de Jesus? A cidade de Jesus era Cafarnaum. Existem muitas referências, né, sobre o local onde muitos acreditam que era a base do ministério de Jesus ali na Galileia. Somente para informação dos irmãos, Cafarnaum era um grande centro comercial naquela época. Nessa cidade existia uma coletoria, uma alfândega romana, um local onde existiam pessoas trabalhando para coletar impostos da pessoa. E existia em Cafarnaum essa coletoria de impostos, justamente por causa, irmãos, do comércio que existia ali. Era um comércio muito movimentado. E eu, estudando já há algum tempo essa passagem, eu aprendi que a tradição nos diz que trabalhava nessa coletoria, nessa região apenas, cerca de 220 pessoas. 220 publicanos trabalhavam cada um em sua banca, 110 de um lado, segundo a tradição, 110 publicanos do outro lado. Somente para refrescar a memória dos irmãos, quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus
que trabalhavam para o Império Romano, que era o império que dominava, oprimia e subjugava Israel naquele momento. Eles trabalhavam para os romanos, judeus, para coletar impostos do povo judeu e levá-los, ao governo romano. Então, entendo, os irmãos, que os publicanos, eles eram considerados pelos judeus mais ortodoxos, religiosos, aqueles que queriam aquela independência de Roma, como pecadores miseráveis, impuros, traidores, excluídos. E eles não consideravam os publicanos, irmãos, não consideravam os publicanos como filhos, como descendentes de Abraão. Eles desprezavam realmente os publicanos. Então era assim que os religiosos agiam naquela época, como sinal de desprezo para com os publicanos, em qualquer lugar do território de Israel. Graças a Deus que o nosso Deus não vê como as pessoas veem, irmãos? Não age desta maneira. Apesar da Bíblia nos ensinar em Lucas capítulo 3, verso 12, certa vez um publicano foi questionar João Batista, quando ele estava no Rio Jordão batizando, e você vai ver que a Bíblia não reprovou o ofício do publicano. A Bíblia reprovou a conduta como os publicanos agiam. Talvez o publicano mais famoso mencionado na Bíblia era Zaqueu. E Zaqueu não era somente um publicano, ele era chefe dos publicanos, ele tinha um cargo a mais do que esses que estavam ali na coletoria, que fazia esse contato direto com as pessoas que passavam por ali, que realizavam os seus comércios naquela localidade. Quando o publicano chegou para João Batista e perguntou: existe alguma coisa errada em eu ser publicano, em fazer o que eu estou fazendo, o meu trabalho? João Batista disse: não, o que é errado é o que vocês estão fazendo. E o que os publicanos faziam que deixava o povo de Israel furioso, irmãos? Eles cobravam além daquilo que deveria cobrar. Então, se eles realizassem o ofício e o trabalho da maneira correta, não havia problema nenhum. Eles estavam fazendo e cumprindo apenas com a obrigação que era imposta a eles. Mas o problema é que eles cobravam a mais para quê? Para embolsar, para guardar para eles aquela quantidade a mais. Os irmãos estão entendendo? Podem dizer amém? Então agora, entenda, Jesus chegou num local que existia então 220 coletores de impostos, segundo a tradição da época. Agora imagina uma grande alfândega, com 110 pessoas de um lado, 110 pessoas do outro. Imagine o movimento ali perto, cada uma dessas bancas com filas, para que os impostos fossem coletados. Além dos coletores, dos publicanos que ali estavam, além das pessoas que estavam pagando os impostos, com certeza existiam ali próximo àquela multidão de pessoas muitos outros comércios, compra, venda de produtos. Então imagine que quando Jesus chegava em Cafarnaum, ele se deparava com essa cena. Era uma cena comum, uma multidão. É provável que existia naquele local ali quase 1000 pessoas. Por que não? Se nós formos multiplicando, a gente vê que o número poderia ter sido até maior. E era comum Jesus passar por ali, A Bíblia até diz em Mateus 22 que chegou um momento que Jesus pagou o imposto dele também. A Bíblia deixa a referência de que Jesus era um pagador de impostos e cumpriu, irmãos, com o devido papel que ele tinha como homem. Está lá em Mateus 22. Porque naquela época, os publicanos eles cobravam uma série de impostos. Os dois mais famosos eram um imposto chamado tributum agri, que era o imposto que era pago quando a pessoa tinha uma propriedade. E o outro tributo era chamado de tributum capitis, no latim, que era o tributo que o ser humano pagava particularmente. Aquele texto que a gente faz menção quando Jesus pega a moeda com a esfinge de César e pergunta de quem é a esfinge, eles dizem é de César. Aí Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus pagou o tributo capitis, que era famoso naquela época e que deveria ser pago. Então era comum Jesus passar por ali. Mas eu quero chamar a atenção para os irmãos para algo que acontece quando Jesus, nessa ocasião, ele não só ao passar, mas quando ele passa acontece algo diferente. Ele vai convocar uma pessoa, ele vai chamar alguém para uma obra específica, para um trabalho específico. E aí começa o trabalho de Deus.
Então eu quero falar para os irmãos sobre a grande escolha de Deus, como Deus escolheu Mateus, e depois nós vamos aplicar isso na nossa vida e glorificar ao Senhor. Continua fazendo no seu processo, no seu agir, para que o seu reino seja propagado e para que a sua obra seja falada a cada dia. Então o texto diz assim, ó, você está com a Bíblia aberta, nós só vamos falar do versículo 9. Então o texto diz que Jesus chegando ali, viu um homem assentado na coletoria. Viu um homem assentado na coletoria. A primeira coisa que eu quero dizer para a igreja do Senhor aqui nessa noite é que Deus não vê como todos veem. A maneira de Deus ver o homem é diferente da maneira que eu te vejo. É da maneira diferente que você me vê. Então o texto está dizendo que Jesus viu um homem. Algumas traduções faz questão de dizer isso, como a King James. Jesus viu um homem. Escute, eu disse para os irmãos agora há pouco que é provável que existisse naquele local, naquele ambiente, milhares de pessoas, ou pelo menos 1.000 delas, no mínimo centenas de pessoas estavam ali. Então o texto diz que Jesus, dentre todas essas pessoas, entenda isso, para que os irmãos comecem a compreender que não foi uma passagem de olho, não foi um simples olhar. Quando a Bíblia diz que ele viu, irmãos, era diferente. Dentre aquela quantidade grande de pessoas que estavam ali, se a tradição estiver correta, e se realmente existia 220 bancas ali de publicanos, irmão Gilson, Jesus teve o capricho de escolher uma banca. Das 220 bancas que estavam ali, os olhos de Jesus ficaram fixos em apenas uma banca, em apenas um homem. Então entenda que o ver de Jesus aqui não é um simples olhar. O viu de Jesus aqui fala de escolha, para você entender melhor. Quando o texto diz que Jesus viu, é a mesma coisa que o texto dissesse: Jesus achou, Jesus encontrou, Jesus quer que a pessoa que ele acabou de ver acompanhe ele, venha com ele. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que aquele olhar era um olhar de seleção. Jesus estava selecionando Mateus para o chamado, para a obra que Deus tinha para realizar na vida dele. Sabe do que eu me lembro? Eu lembro lá do Salmo de número 89, verso 20, quando o Senhor Deus diz assim: encontrei Davi, meu servo, que depois foi ungido com óleo. Então entenda que antes de Davi ser ungido por Samuel, Deus, irmãos, já havia encontrado Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero abrir um parênteses aqui importante, tá, irmãos? Porque o nosso Deus, e quando nós entramos nessa questão de escolha, predestinação, eleição, nós entramos naquele campo da teologia, dos calvinistas, dos arminianistas, e nós somos arminianistas. Nós pensamos, irmãos, que a salvação, ela é oferecida a todas as pessoas, e as pessoas, através do livre-arbítrio, elas decidem se elas querem ou não aceitar ao Senhor como seu Salvador. Então nós pensamos como arminiano pensava, outros pensam como Calvino pensava, e Calvino pensava que Deus tinha os seus escolhidos para salvar. Então esse não nasceu para ser salvo, esse já nasceu para ser salvo. Então existem esses dois posicionamentos, e nós pensamos no primeiro e concordamos com isso. Nós pensamos dessa maneira, né? Apesar de saber, irmãos, que existe, né, que dá para equilibrar as duas posições teológicas. O que eu quero dizer com isso? É que Deus não faz acepção de pessoas para salvar, irmão Gilson. Ele prega, ele lança a palavra, ele ama, e aquele que quer aceitar ele vai estar sempre de braços abertos para receber essa pessoa. É por isso que ele diz assim, ó, lá em João capítulo 7, quem tem sede, vem a mim. Quem tem sede, vem a mim, beba. Ele diz lá também, lá em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Ó, se você ouvir a minha voz, o bater na porta e abrir, eu vou entrar. Agora, se você abrir. Lucas capítulo 9, ele diz assim, ó, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e
quem quiser, irmão. Então entenda que ele, irmãos, para salvar, ele não faz acepção de pessoas. Ele abre o leque da salvação, porque ele morreu por todos. É por isso que nós temos que pregar para todos, para que pessoas sejam alcançadas e para que tenham condição de tomar a escolha de servir ao Senhor. Agora permita eu concluir a frase, irmão. Ele não faz acepção de pessoas para salvar, entenda isso. Mas para usar, ele escolhe a dedo. Para usar a pessoa, para entregar para a pessoa um ministério, para entregar para ela, irmãos, um chamado, ele vasculha o coração do homem, ele olha para dentro do homem, e ele escolhe quem ele quer. E é só você olhar para a Bíblia que você vai ver isso desde o início, quando ele chama Abraão de uma terra estranha, e faz para ele promessas, irmãos. Deus foi atrás dele, Deus escolheu ele para aquela obra, e você vai vendo isso através dos filhos, através da descendência, através de Moisés. Nós citamos Davi, e a gente poderia citar aqui tantas outras pessoas que foram o quê? Escolhidas pelo próprio Deus para desempenhar alguma coisa para ele. Então entenda que quando Jesus viu Mateus, ele escolheu Mateus, ele encontrou Mateus. E eu quero abrir o primeiro parênteses para dizer uma coisa para você que deixou a sua casa hoje, estava chuviscando, você poderia ter ficado em casa, tomado um banho, tomado uma sopa quente, ido dormir mais cedo, porque amanhã você tem que trabalhar, mas você teve o privilégio de vir aqui na casa de Deus para ouvir essa palavra. Então eu tenho uma palavra profética de Deus para a tua parte. A primeira coisa que eu quero te dizer, quando eu olho para a história de Mateus, é que assim como Deus enxergou Mateus no meio de muitos, Deus me enxergou, Deus enxergou você no meio de uma multidão de pessoas que existem dentro desta cidade aqui, e Deus nos escolheu para fazer a obra dele neste lugar. Deus me escolheu no meio dos meus amigos. Ó, o Bruno está ali, você também foi escolhido. Nós estávamos no meio de uma multidão de meninos, de crianças, de adolescentes, como vocês também estão. Tantas pessoas, tantas pessoas poderiam ter sido chamadas e vocacionadas por ele, mas Deus me chamou, Deus te escolheu, Deus te viu no meio daquela quantidade de pessoas. Gilson, Deus enxergou você naquela quantidade grande de pessoas que existem aqui dentro dessa cidade. Deus olhou para você de maneira diferente, irmão, entenda isso. Deus te escolheu, e o simples fato de você estar aqui hoje é prova de que a escolha foi correta, e você está aqui na presença dele, você aceitou o convite dele. E se você, irmãos, entende isso, por favor, abre a boca sua e dá um glória a Deus aí. Você está entendendo o privilégio onde você estava? Você estava lá no correio, estava lá pitando, e Deus te escolheu lá. Escolheu os irmãos que estavam talvez hoje lá na festa da soja, se não fosse encontrado por ele, bebendo, fazendo tantas coisas erradas, se preenchendo com algo que não preenche o homem. Mas um dia ele bateu o olho em você, aleluia. Um dia ele bateu um olho em você. Agora entenda uma coisa: por que Deus me escolheu? A gente sempre cita o texto de João 15,16. Não foi nós que escolhemos a ele, mas foi ele que escolheu a nós. Porque Deus nos escolheu. Por que ele nos escolheu? Olha o que diz o texto aqui, Mateus 9:9. E Jesus, passando adiante, viu um homem na coletoria, e o homem chamava-se Mateus. Sabe o que significa o nome Mateus? Dom de Deus. O nome Mateus significa dom de Deus. A hora que eu li isso aqui, o Espírito Santo falou algo no meu coração muito forte. Aí ele me respondeu a pergunta, porque eu perguntei: Senhor, por que escolheste Mateus? Por que o Senhor nos escolheu, Senhor? Aí Deus falou: continue lendo o texto. A hora que eu li Mateus e vi que o nome dele significava dom de Deus, Deus me respondeu. Sabe por que Deus te escolheu, irmão? Olha para a pessoa que está ao teu lado e pergunta para ela: por que Deus te escolheu? Pergunte. Ele te escolheu porque ele viu algo em você que ninguém conseguia ver. Ele te escolheu porque ele viu um diferencial em você. Assim como ele viu algo importante em Mateus, Jesus viu um diferencial em mim.
Jesus viu algo especial em mim, Jesus viu algo, um dom, Jesus viu algo diferente em você, irmão. Algo que você não consegue ver quando olha no espelho, você fica questionando, meu Deus, por que eu sou assim, assim? Por que eu não deveria ter sido diferente, assim? Reclame, murmura, ei! Deus te escolheu, e Ele viu algo especial dentro de você, e eu estou aqui para te dizer que Ele te entregou algo precioso, e Ele quer que você use esse dom que Ele te deu, para que você faça a obra dEle. Está entendendo, irmão? Está entendendo porque Ele não chamou o amigo que ficava junto com você, lá no bar, lá no campo, lá no trabalho? Ele olhou para você porque Ele viu algo em você, e você, quando Ele olhou para você, Ele viu que você tinha algo importante, para que você pudesse desempenhar na obra dEle, no reino dEle. Então Deus te enxergou, irmão, Deus te viu, Deus encontrou algo em você. Entenda isso e glorifique a Deus por isso. Forte isso. Deus viu um diferencial em você. Oh, glória. Aí o texto diz assim: ele viu um homem chamado Mateus e disse: segue-me. A palavra segue-me no aramaico é akolutel. No aramaico é akolutel, que significa ir atrás de alguém. A palavra segue significa ir atrás de alguém, seguir os passos de alguém. Eu aprendi que essa expressão akolutel é uma expressão, ou era uma expressão comum e muito honrosa para aquela época. Não era aquele negócio, por favor, você pode me acompanhar? Ou vamos até ali comigo? Você pode me seguir para que a gente faça uma tarefa e depois eu te agradeço e você vai embora, eu sigo o meu caminho e você o seu? Essa expressão era ela conhecida, porque era uma expressão que os rabinos e os profetas usavam quando eles escolhiam um outro profeta ou alguém que eles queriam transformar em profetas como ele, para que desse continuidade no trabalho dele. Então, quando um profeta de Deus queria preparar um discípulo, alguém para dar continuidade, ele escolhia dentre aqueles que existiam ali, e quando ele encontrava alguém com as características, alguém que se encaixava dentro daquilo, ele olhava para a pessoa e dizia akolutel, que significava: ande atrás de mim, siga os meus passos, aprenda comigo, que eu vou transformar você num homem diferente na terra dos viventes. Então, quando Mateus ouve Jesus fazendo o convite, irmão, não era um simples convite. Jesus estava dizendo: Mateus, pare de ser publicano, pare de colher impostos. A partir de hoje eu quero que você siga os meus passos, aprenda com os meus ensinamentos, ande como eu vou andar, faça o que eu fizer, que eu vou transformar você num grande homem de Deus. Quando Jesus disse isso, Mateus soltou tudo, irmão, deixou tudo lá, se levantou. A Bíblia diz: automaticamente ele foi atrás de Jesus para aprender com ele. Assim como Mateus, Deus te escolheu, viu algo diferente em você e fez para você um convite honroso. Qual convite, pastor? Aprender com Ele. Quantos aqui querem aprender com Jesus? É bem verdade, você está aqui num culto de ensino, é porque você quer realmente aprender com Jesus. Ele te convidou para que você faça parte desse seleto grupo de pessoas que Ele selecionou a dedo para que aprenda com Ele. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 11, 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Lá em João capítulo 2, verso 5, a mãe dele, Maria, disse para os serviçais de Caná da Galileia: olha, faça tudo que Ele vos disser, faça tudo que Ele vos mandar, porque o segredo nosso é aprender com Jesus. Lá em Lucas 6,46 ele diz assim: vocês me chamam de Senhor e Senhor, mas não fazem o que eu mando. Jesus está dizendo: é hora, é momento da igreja aprender a seguir, a andar e a imitar os passos de Jesus. Então, igreja do Senhor, nessa noite, entenda esse recado de Deus para o seu coração. Dentre muitos, Deus te escolheu, Ele viu um diferencial em você, e Ele te fez um convite honroso nessa terra, para fazer parte de um grupo seleto, de um grupo
especial para desempenhar a obra dele. O que Deus quer de nós é que nós aprendamos com ele. Quando ele disser assim para nós, é para vocês confiar, é para confiar, irmão, não é para ficar com desconfiança. Quando ele disser para mim que eu devo amar a ele, amar o próximo, amar até mesmo os nossos inimigos, é para nós amarmos, não é para nós odiarmos. Quando ele disser para nós termos fé, não é para nós sermos incrédulos. Quando ele disser para nós viver em união, em comunhão, não é para a gente ficar fazendo divisão, cada um andando com mãos separadas. Quando ele nos convocar para orar e disser assim: ore, é necessário velar comigo em oração, ore sem cessar, é porque ele quer que você ora. Quando ele disser para você pregar e evangelizar, pregue, obedece, evangelize. Quando ele disser para você: olha, oferte, dizime, irmãos, faça isso, seja obediente. Quando ele disser para você: olha, você precisa ser fiel, seja obediente, seja obediente. Ele quer que você seja imitador. Ele te chamou para você imitar ele, para você andar atrás dele. Deixa ele na frente. Se Jesus está na frente, ele vai abrindo o caminho. Se ele vai na frente, ele vai te conduzindo. Se ele vai na frente, ele vai dizendo: pode ir, que eu estou tomando conta de tudo. Vai atrás dele, vai observando, irmão, como ele andou, como ele agiu, a maneira dele se portar, e você vai ser abençoado, porque tu foi escolhido de Deus. Ele viu algo diferente em você, e ele diz para você nessa noite: é hora de fazer alguma coisa. Eu não te chamei, aleluia, eu não te vocacionei para ficar de braços cruzados, não, eu te chamei para fazer a diferença. Então o que Deus quer de mim nessa noite, pastor? Deus quer que você atenda o convite dele de uma vez por todas e diga: eis-me aqui, usa a minha vida, eu estou aqui para fazer a tua obra, aquilo que o Senhor deseja que realmente eu faço. Quantos acreditam nisso? Fica de pé comigo então. Xarabacandorevia Ribasturi Couvarabagaçu Riabastevia Rabassuricanduribarabaga. Ah, irmão, você não tem noção. Você não tem noção daquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Você não está entendendo que o mundo não viu nada em você, mas Jesus viu algo diferente em você. Ele acredita em você. Você tem o que o prefeito não tem, você tem o que os vereadores não têm, o que os magnatas dessa cidade, os grandes homens da sociedade joaquinense não têm. Deus viu em você, Deus não viu neles. Deus te escolheu, porque Deus sabe que aquilo que Ele te deu é algo poderosíssimo para destruir as obras do inferno, para que a gente possa fazer com que o nome do Senhor seja glorificado nesta cidade. Ribasuricou varabagai, urabasuri canta, arabasuri me candarabagai. Ah, Senhor, venha mexer com as estruturas nossas. Venha fazer-nos entender o teu chamado. Venha, Senhor, fazer nós sentirmos sobre os nossos ombros a responsabilidade que nos pesa de pregar, de falar, de anunciar, de orar, de interceder, de fazer alguma coisa. Senhor, é hora de despertarmos do sono. O Senhor nos escolheu para fazer alguma coisa. Senhor, nos envolva com esse sentimento. Nos envolva, Senhor, com esse desejo de fazer alguma coisa na terra dos viventes. Ó Deus, nós estamos aqui de coração aberto, atendendo a tua voz, nós queremos andar atrás de ti, queremos seguir os teus passos. Vai na frente da igreja de São Joaquim, vai abrindo as portas na frente da igreja, vai repreendendo os demônios, vai repreendendo os principados, tronos, as potestades, vai repreendendo as obras das trevas. Senhor, dai-nos a trombeta para nós tocarmos dentro dessa cidade e anunciarmos o ano aceitável do Senhor. Deus te escolheu. Saia daqui abençoado, crendo nisso, crendo que dentre muitos dessa cidade Ele te chamou. Ele viu algo diferente em você, te fez um convite honroso, e Ele espera que você siga os passos dele. A Bíblia diz que Mateus foi o autor do evangelho que eu acabei de ler aqui, querido. Segundo a tradição, depois da morte de Jesus, ele pregou mais 15 anos em Jerusalém, na Palestina, até que veio a dispersão e cada um começou a seguir um caminho. A tradição diz que ele desceu para a Etiópia,
implantou o cristianismo na Etiópia, morreu a facada, sendo assassinado pregando o evangelho de Jesus na Etiópia. Está no paraíso aguardando o arrebatamento da igreja. Deixou um legado para nós aqui. Querido, Deus é poderoso. Deus te escolheu para fazer algo grande. Acredita nisso, creia nisso. E vamos dar glória a Deus e louvá-lo porque Ele é bom.